Então, eu sou o pastor Armando Taranto Neto. Eu já estou dando aula aqui já faz uns quase 4 anos, né? Ajudando o Adão. O Adão é um amigão já de mais de 20 anos. E é um prazer poder estar com vocês aqui, me gastando na obra. Coisa boa você se gastar na obra, né? Que coisa boa. Assim, eu sinto prazer, né? Eu tenho prazer, eu saio com o olho brilhando de casa para mim dar aula, para pregar, quando eu gosto, né? E é bom encontrar pessoas que queiram também, né? A gente fica mais satisfeito ainda. E eu peço a Deus que Ele possa usar da minha instrumentalidade para abençoar vocês, tá? E eu vim aqui para ser bênção na vida de vocês. Eu sou muito brincalhão, tá, Adriano? Então não se preocupa não, quem já me conhece aí sabe. Não, então leva a sério algumas coisas que eu vou falar, não é só brincadeira, tá? O irmão que tirou a carteira tá aí? O motorista? Não. Não chegou ainda não. É o Ronaldo? Talvez venha, né? Bem, irmãos, então nós paramos aí, o Adão parou, né? Na aula falando sobre variedade de dons, foi isso? Isso. Aí já falou então sobre a palavra de sabedoria, né? Vamos só falar rapidamente o que vem a ser essa palavra de sabedoria? Sabe que sabedoria é diferente de instrução ou de como é que eu vou dizer assim, bagagem cultural, né? Tem muita gente que não tem uma bagagem cultural muito grande, não teve a oportunidade de estudar, mas é uma pessoa sábia, né? Às vezes você vai na roça lá, um camarada não sabe nem fazer o ó com o fundo do copo, mas ele pegou, usou ali um riozinho que tinha lá, fez lá uma manobra, pegou a água do rio, botou uma roda d'água, aquela roda d'água ele consegue amassar, tem um pilão lá que amassa alguma coisa, aí tem uma outra coisa que é movida por aquele rio. Então, como é que você fica? Maior engenharia, né? Mas, vem cá, não tenho nem primário, mas eu fui vendo, eu fui fazendo. Então, a sabedoria. Então, a sabedoria é diferente da sua bagagem cultural. Tem muita gente que tem bagagem cultural, mas não é sábio. Então, a sabedoria é a capacidade, a graça que Deus dá de você usar ou de otimizar tudo aquilo que você conhece. Isso é sabedoria. É fazer o que fez com Adão, né? Com Salomão. Quando aquelas duas mulheres lá, aquela famosa história das duas mulheres que tiveram filho, né? Aí uma dormiu por cima do menino, morreu, aí roubou o filhinho da outra. Aí aquela discussão, é meu, não é meu, não é meu. E criança, quando é recém-nascida, tem toda aquela carinha de joelho, né? Não dá para saber direito o que é, né? Leva para Salomão. Aí levaram para o Salomão, ele, é minha, não, é minha. Pega uma espada lá agora. Aí já pegou a criança, vamos cortar ela aqui agora. Aí não vai ficar nem para uma nem para outra, vou dar metade para cada um. A outra que já tinha perdido, né? É bom, mata mesmo, não fica nem para mim nem para ela. Aí, sabedoria. Uma mãe jamais faria isso, né? Pode dar para aquela ali, porque aquela ali é a verdadeira mãe, né? Então isso é sabedoria. Conta-se, não está na Bíblia isso não, conta-se, né? Uma fábula, que uma vez chega... Porque você sabe que a Bíblia diz lá, que viam pessoas de todos os reinos para fazerem perguntas e pegadinha com Salomão, e ele respondia tudo, né? Até a rainha de Sabá levou enigmas. Era muito comum enigmas, você vê lá o Sansão, ele fazia enigmas, né? Então uma vez levaram duas flores para Salomão, iguaizinhas, só que uma era artificial, já tinha isso na época, né? Aí fizeram as duas e perguntaram para Salomão assim, de longe assim, qual das duas, mas pensa igualzinho, qual das duas é a original, né? Aí conta-se a lenda que uma abelhinha passou e pousou na... É aquela ali, pô, né? Essa aí até eu, né? Então, sabedoria, nós estamos falando de palavra de sabedoria, é aquela palavra dada, Provérbios fala, né? Como maçã de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Então, quando você dá aquela palavra boa no seu tempo certo, você é como uma bandeja de ouro, maçã de ouro em bandeja de prata. Então, é uma coisa agradável. A pior coisa é quando aquela falação na tua cabeça, quando você não quer ouvir, quando não é momento de falar. Eu me lembro uma vez uma senhora, aqui em Itajaí, faz uns 15 anos atrás, o filho dela morreu, ele foi fazer uma viagem para a China, ele vendia peixe, né? E fechou um negócio lá, tremendo lá na China, ele e uns colegas dele, uma empresa, foram, só que eles tiveram que parar em Singapura. Em Singapura eles pararam para passar uma noite. Ficaram um em cada quarto no hotel lá. Aí falaram assim, vamos jantar, que o outro dia eles iam viajar para a China.
Aí os dois desceram e um ficou lá em cima e não descia. Daqui a pouco foram ver, ele teve um AVC. 50 e poucos anos. Teve um AVC lá no quarto e leva para o hospital e tenta ressuscitar. Resumindo, morreu, né? Morreu. E aí, como é que eles não liberavam trazer corpo para cá, só liberava trazer a cinza. Tinha que ser queimado. Irmão, para resumir, trouxeram só uma urnazinha assim, que veio, né? Depois, isso veio depois, né? Mas quando a notícia chegou na família, a mãe dele tinha problema de coração. E a irmã, que era da minha igreja, falou assim, o pastor, o senhor pode ir lá na minha casa, na casa da minha mãe, porque nós vamos dar notícia para a mãe, a gente não sabe qual vai ser a reação dela, ela tem problema de coração, tudo. Só que quando eu cheguei na casa, eles já tinham falado. Eu fui rápido até, mas eu cheguei lá, já tinham falado, tinha dado a notícia para ela. Aí ela estava sentada assim, eu fiquei sentado do lado dela. Vou falar o que para a mulher? Ela já tinha falado. Ai, meu filho, não sei o quê. Irmãos, eu fiquei o tempo todo lá, fiquei umas 2 horas lá com ela. Eu não falei nada. 2 horas eu não falei nada, só do lado dela assim, abraçava ela. Aí passou o tempo, aí enterraram, veio a urna, depois teve outra cerimônia, enterrou a urna. Aí a irmã foi lá, deu um testemunho e falou assim, eu queria agradecer ao pastor Taranto, porque no momento que eu mais precisei, ele estava comigo. Eu não falei nada. Você está entendendo? Então, às vezes, a palavra de sabedoria é o silêncio. Eu lembrei agora dos amigos de Jó, né? E isso, ficaram 7 dias sem falar nada. Mas também quando começaram a falar, né? Fecha a porta aí, meu filho. Meu santo, fecha aí, querido. Obrigado. Então, a palavra de sabedoria entende-se por pronunciamento ou declaração de sabedoria, né? E é uma capacitação que o Espírito Santo de Deus nos dá. Tudo bom, Lucas? O que mais poderíamos falar? Nos escritos de Paulo, a sabedoria aplica-se a um conhecimento do plano divino. As pessoas, às vezes, com o tempo de igreja, ela começa, e você tem que ler a Bíblia, e vai orando, e Deus vai te abençoando, vai abrindo na tua mente. Às vezes, textos que são textos assim, meio que embaçados para você, são obscuros, né? Você falar com alguém, ele, meu Deus, era isso? Irmão, faz 2000 anos que está ali, isso aí, né? Mas é porque eu não entrava, e eu sou surpreendido a todo momento, né? Porque já tem tempo de igreja. Irmãos, a Bíblia, ninguém é formado em Bíblia, não. Quanto mais você aprende a Bíblia, mais você vai saber quão longe você está de conhecer qualquer coisa, né? Pensa que eu e o Adão estamos aqui, já sabe tudo. Deus nos livre, Deus nos guarde, dizer que sabe tudo, né? Estou aprendendo, eu sou um eterno aluno da EBD e quero, né? Até o dia que o Senhor me levar, quero estar lá aprendendo. Então, palavra de sabedoria é aquela palavra que é dada no momento certo, seja por conhecimento das coisas de Deus, dos mistérios de Deus. E Deus revela os seus mistérios, né? Ele revela através da palavra de sabedoria. Palavra da ciência é um pronunciamento ou declaração de fatos inspirados. Ciência é conhecimento, tá? O estudo do uso da palavra ciência nos dará a resposta. A palavra denota o conhecimento de Deus, tal como é oferecido nos evangelhos, especialmente na exposição que Paulo fez. O conhecimento das coisas que pertencem a Deus, inteligência, entendimento, conhecimento da fé, o conhecimento mais profundo, mais perfeito, mais amplo da vida cristã. Então, ciência é exatamente você conhecer a palavra de Deus em profundidade. Essa que é a palavra da ciência. E a palavra da ciência é um dom do Espírito Santo. Ah, mas quem não é batizado com o Espírito Santo nunca vai ter dom da ciência? Eu não diria isso, porque nós temos nossos irmãos que são presbiterianos, alguns, né? Alguns não buscam esse revestimento do Espírito Santo, mas inclusive os primeiros missionários que nós tivemos da igreja foram irmãos puritanos, né? Que depois veio dali saíram os presbiterianos. Então não quer dizer que você não é batizado com o Espírito Santo, que você não possa ser usado pelo Espírito Santo, não tem nada a ver. Mesmo porque o dom supremo é o amor, né? E outra, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você já é selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito já está sobre a sua vida. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. São ferramentas que Deus vai te dar para você fazer a obra com mais afinco, né? Com mais propriedade. Imagina, você está no campo missionário, agora você tem a revelação, Deus te dá lá a capacidade de aprender uma língua, te usa numa língua lá, e acontece, né? Eu me lembro quando eu morava lá no Rio, tinha umas irmãs do Círculo de Oração, na década de 80, né? Tem umas irmãs lá que foram para o Iraque, na época que dava para visitar o Iraque, hoje não dá mais, né? Aí foram, eles pegaram um táxi lá,
E as irmãs não falavam nada, falavam mal o português, né? Irmã de círculo de oração passeando no Iraque, olha, coisa mais bizarra. E diz que elas queriam fazer uma pergunta para o camarada lá, o motorista, e ninguém falava árabe, né? E o árabe do Iraque é um árabe, tem uns quebra de asa diferentes, mas ninguém falava. Diz que a irmã foi tomada lá e falou em árabe com ele. Aí aconteceu Atos 2 lá, na hora. Foi meio que isso, irmão. E eu creio, né? E ainda mais de quem foi. Glossalália, né? Não, ali foi uma xenolália, né? Xenolália? Xenolália é quando você fala línguas conhecidas, né? Isso. É só lembrar para não fazer confusão, o que é um xenófobo? Xenofobia é você discriminar estrangeiros. Se você discrimina uma pessoa de fala estrangeira, é xenofobia. Então, xenolália é língua estrangeira. Sim. Pronto, já não esquece mais. E glossolalia vem de glossa, que é língua, né? A língua é glossa. Então, glossolalia é você falar uma língua, mas é língua que não tem... Espiritual, né? É uma língua espiritual. Não é língua dos anjos, tá? Esse negócio de língua dos anjos, o apóstolo Paulo nunca falou que a língua estranha era a língua dos anjos. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas ele não falou que língua que é a língua dos anjos. E não tivesse amor, né? Porque tem muita gente, vamos falar a língua dos anjos, pedir para Deus batizar com o Espírito Santo para falar a língua dos anjos. Não tem base bíblica nenhuma para isso aí não, tá? É meio até interessante, mas não tem nada aí. Então, a palavra da ciência, vocês vão tiver alguma dúvida aí, pergunta, tá? Eu estou adiantando que isso aqui já foi falado, só estou dando uma passadinha para a gente adiantar. Só um comentário bem rapidinho ali no começo da minha caminhada, teve pessoas que falaram para mim que quem não era batizado com o Espírito Santo não ia ser salvo. Aí, se Jesus heresia. Se a pessoa não fosse batizada, ela não ia subir para o céu. Daí sabe o texto que eles usavam de forma errada, lá no que fala em Marcos, lá que fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só que ele não fala no batismo com o Espírito Santo, é batismo nas águas. As águas. Então eles interpretavam de maneira errada e falavam para mim isso aqui, eu já tinha conhecimento daquele versículo. Se eu fosse na onda de algumas pessoas, já acabava com a minha fé ali mesmo, né? Ainda bem que você não estava enquadrado naquele errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Ainda bem que você conhecia. Aí tem o dom da fé. Irmãos, dom da fé não é essa fé, a fé que todos têm, né? O dom da fé Nos leva à realização do extraordinário. é aquela fé que vai para além, né? Vai para além daquela fé normal. Você quer receber Jesus como Salvador? Amém. Você crê que Jesus morreu por você? Amém. Você tem fé nisso? Você já viu Jesus? Não. Mas você crê que ele existe? Sim, é fé. Agora, dom da fé já é um plus, né? Dom da fé já é Exercitando, né? é algo a mais. É aquele irmão que eu já conheci, o Fusca andava sem gasolina. Botijão vazio. Senhor, eu tenho que fazer a obra, não tenho dinheiro. Irmão, crê nisso? Isso é dom da fé. Do botijão de gás. O Pedro mostrou para nós o dom da fé, ainda que não tinha sido batizado com o Espírito Santo, né? Jesus vinha andando em cima d'água, lembra? Quem é? Sou eu, não é fantasma não. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo aí. Ué, vem, pô. E ele foi. Só que no meio do caminho, o vento e a onda contrária, né? Afundou. Então, esse dom da fé deve se distinguir da fé salvadora e da confiança em Deus, sem a qual é impossível agradar-lhe, né? É certo que a fé salvadora é descrita como um dom, mas nesta passagem a palavra dom é usada em oposição das obras. Enquanto em 1 Coríntios 12:9 a palavra usada significa uma dotação especial do poder do Espírito. O que é o dom da fé? Aí tem aqui, deixa eu ver mais para frente aqui. Um pouco dessa fé divina que atribui todo o poder posto à alma do homem, milagres produzíveis. Abraão tinha esse dom também? Olha, o dom da fé, irmãos, é aquele dom que vai para além, mais uma vez, daquela fé comum, né? Eu tive um pastor que ele tinha que construir uma igreja, tinha um terreno do lado onde a gente estava congregando. Ele falou assim, irmãos, não era construir, ele queria comprar o terreno do lado, foi na época. Aí ele falou assim, irmãos, eu queria comprar esse terreno aí e queria construir alguma coisa aí. Aí os irmãos creem que Deus pode fazer? Aí ele falou, aí os irmãos, sim, amém. Eu falei, então tá bom. Então os irmãos vão começar a ajudar, que amanhã vai chegar o caminhão com material e eu já comprei pela fé.
Isso é fé, irmão. E comprou. E construiu. Tá lá no Rio Grande, cidade de Rio Grande do Sul. Tá lá a igreja, né? Então, o dom de fé é esse, é algo que está para além, é algo muito mais superior, né? É você ficar em pé quando todo mundo já se ajoelhou. Quando até os juízes se ajoelharam e há um edito dizendo assim, quem não adorar essa imagem vai ser lançado na fornalha. E vou esquentar 7 vezes mais. Todo mundo tocou a buzina, todo mundo... E 3 caboclos em pé. Ué, alguém não se ajoelhou, porque viram os 3 em pé, né? É o que dá a entender, né? Aí ele fala assim, ô rei, tem 3 aí que não fazem caso da tua lei. Rapaz, essa resposta desses meninos, quando eu tô assim meio caído, eu lembro da resposta deles, me levanta. Aí eles são chamados na presença de Nabucodonosor. Vocês sabem quem é Nabucodonosor, né, irmãos? Nabucodonosor, meu irmão. Vocês estão achando rico esse Alexandre de Moraes está fazendo? Alexandre de Moraes era pintinho perto desse Nabucodonosor. Nabucodonosor matava rindo. Né? Hoje ele não faz isso porque não pode, né? Porque senão eu acho que ele não. Mas naquela época era pior, né? Hoje não faz porque ele fica com medinha, né? Não, eu acho que juntando os dois ali não tem. Sim, mas o espírito é o mesmo, né? O espírito é o mesmo. Com certeza. Aí o Nabucodonosor faz uma pergunta, é por acaso, ele não estava acreditando, ele falou assim, mas é por acaso, acho que vocês não entenderam bem o que acontecia, vocês tinham que se ajoelhar quando tocasse a buzina, é por acaso que vocês não fizeram isso? Aí eles respondem, ô rei, é muito abuso, irmão, nós não temos que te responder nada a respeito disso, não te interessa. Em outras palavras, olhar na cara do Nabucodonosor e dizer, não te interessa, rei, saber por que nós estamos ajoelhando. Por isso que ele mandou aquecer. Foi? Depois mandou aquecer. Aí falou assim ainda, o Deus a quem nós servimos pode muito bem nos livrar dessa tua fornalha malhada aí. E fica sabendo ainda, rei, se ele não quiser salvar, ainda assim, irmão, o papai tá olhando lá de cima e tá falando assim, isso aí, vai lá mesmo. Imagina a ira desse Nabucodonosor. Não é? Não, mas eu vejo assim, quando eu estou lendo a Bíblia, eu já viajo, né? Eu vejo. Aí ele falou assim, joga esses miseráveis lá no fogo. Aí jogaram lá, né? Amarraram e levaram um soldado para jogar. Quando chegaram próximo, a chama já lambeu o soldado e os 3 caíram lá dentro. Aí, tá vendo aí? Eu sou Nabucodonosor, comigo é assim, escreveu, não leu, é isso aí. Aí daqui a pouco ele... Quantos nós jogamos lá dentro? Foi 3? Não. Estou vendo 4. E a presença, a figura do quarto ali é semelhante. Olha o detalhe. É semelhante ao filho dos deuses. Não era aos deuses, né? Aos deuses. É ao filho dos deuses. Ele teve uma revelação ali profética sem saber, né? E esse Nabucodonosor, nós vamos encontrar esse cara lá no céu. Ele se arrependeu lá em Daniel 4, ele se arrepende. Hã? Teve. Ele teve o privilégio de sonhar 2 vezes, de ver Deus operar um monte de vezes. Ainda teve o privilégio de se transformar num animal. Teve o privilégio de se arrepender, olhar para cima, Senhor, realmente acabou. Não existe superior a ti. Aí é assim que eu gosto. Agora você vai voltar para o trono de novo. Você sabe que o capítulo 4 de Daniel é ele que escreveu. Escreveu não, ele que ditou para alguém lá. É dele, não é de Daniel, é de Nabucodonosor. É uma declaração dele. Então ele se converteu, irmão. Deus chama ele de servo, né? Meu servo. Assim como chamou Ciro também, né? Pastor, o senhor acha que só ele viu ali no momento, só ele viu os 4 ou mais gente viu o servo? Olha, o que dá a entender ali... Só ele, né, eu acho. O que dá a entender foi só ele que viu. Que dá a entender. Mas a gente não sabe. Outra hipótese que nós temos também, que outra pessoa que foi salva também, foi o... Daniel, né? Não. Na cova. Dá pra fazer uma pregação isso aí, ó. Ao nosso irmão Nabucodonosor. Nicodemos. O Nicodemos.
Como é que é? Tens que nascer de novo? Ah, necessário tinha nascido de É. novo. Mas ali foi uma coisa mais filosófica ali, né? Mas ele também teve. Né? Porque, olha só, ele ajudou, ele foi responsável de ajudar José É, de depois. Madeira, Sim. né? Não, esse aí se converteu. E- E não foi só ele, não, teve outros, tá? Né? Então, mas aí imagina, fez aquela situação toda. Aí logo depois de 3 dias ele presenciou Jesus sendo ressuscitado, né? E eu Foi. acredito que ele Não, foi claro. impactado. Depois, se uma pessoa ter um encontro com Não, Jesus, antes de Jesus ressuscitar, ele já tinha reconhecido. Sim. Não, Só o início lá de João 3, foi o encontro às escuras, né? Foi de noite, para que ninguém visse. E ele falou, olha, Senhor, ele está falando em nome dele mais alguém. Nós bem sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Né? Aí entra aquela famosa questão que a Bíblia diz lá em João 1,12, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, eles não receberam, mas reconheceram. Então, reconhecer uma coisa, receber outra. Então, eles reconheceram que era o Messias, porque ele falou, nós bem sabemos que tu és mandado de Deus. Só que eles não receberam. Né? Dom de fé está tranquilo? É aquela fé pá, plus. Aí vem dom de curar. Dom de curar é dom de curar. Só cura. A gente falou sobre cura. semana passada, só falta delocução agora. Faltou o que agora? Só delocução, variedades de línguas, interpretação de línguas e profecia. Profecia já falou? Não, profecia não. A operação de milagres também é obra de poder, né? Você orar também, Seria Deus te usar de maravilhas, forma. curas, isso já foi falado. Não, a de milagre é outro, né? É o dom de maravilha seria, né? Isso. Dom de maravilha é Deus te usar para uma coisa sobrenatural. Né? Vai chover, vai dar deserto, vai... Alguma coisa sobrenatural que, meu Deus. Ressuscitar um morto no sentido- É um dom de maravilha. Mas nem todo morto você deve orar para Deus ressuscitar, não. Às vezes o morto não vai querer. Eu já contei a história aqui, né? Quem não ouviu a história da irmã que foi ressuscitada? Quem não ouviu? Não ouviu? Aqui na sede foi, a irmã morreu no culto mesmo. Coisa antiga, tá? Aí diz que o pastor Adão, que é hoje o pastor lá, ele não era pastor da igreja, tá? Mas ele estava presente na época lá. Aí diz que a irmã morreu na hora do culto de domingo, os irmãos oraram lá, ela ficou um tempo lá desacordada, daqui a pouco a irmã voltou e foi uma festa, aleluia, tá, aviãozinho, tudo. Aí a irmã voltou, amém, glória a Deus, tal. Aí a irmã falou assim, terça-feira eu queria dar um testemunho. Aí o pastor Adão, maravilha, pô, bênção, tal. Aí chegou terça-feira, a irmã foi dar o testemunho. Aí disse que ela estava com uma cara assim, meio desgostosa. Aí disse que a primeira coisa que ela falou foi assim, por que vocês oraram? O pastor Adão contou, e tem os antigos da igreja falaram que foi verdade isso aí, né? Não foi mentira, vai mentir uma coisa dessa. Aí a história dela foi a seguinte, porque ela morava com o filho e com o neto. E o filho e o neto eram viciados em droga, e os dois espancavam ela. E Deus levar ela, era um livramento daquela vida de tortura. Ou seja, ela ia voltar a apanhar de novo. Aí o pastor Adão ficou tão perturbado com isso que tirou ela da casa do filho e do neto, pagou aluguel para a mulher até ela morrer em outra casa e cuidou dela. Então, cuidado, né? Ele já estava entrando. Nem sempre. Ela chegou a visualizar uma coisa. Lázaro nem nem saía mais. Lázaro ele só saiu porque Jesus ordenou, ele nem pediu. Ele não deu escolha para Lázaro. Ele falou, Lázaro, se tu quiser, tu vem. Não, ele ordenou, vem lá. Vem, sai, vem para fora. Lázaro não saía mais, no lugar que ele já estava, não vem mais. Não. Alguns, inclusive, eu já ouvi, isso não está na Bíblia, tá? Diz que ele chorou porque tinha que trazer ele de volta, né? Não sei. Mas Jesus também não falou, sai para fora, senão ia sair tudo quanto é defunto lá também, né? Ele chamou Lázaro. Mas olhando para o nosso tempo de hoje, né? Quantas pessoas que Deus fala todos os cultos, ou fala com a pessoa, chama pelo nome e as pessoas continuam dormindo, né? Pois Isso aí é. dá uma pregação. Dá. E aí do Lázaro, Muitos. É uma pregação bem profunda essa de Lázaro, não só na questão de morte natural, mas É, na questão de morte espiritual. e É. aí do Lázaro é amigo de Jesus. Para ser amigo de Jesus, aí estava no céu mesmo. Não, Jesus ordenou, pode ter certeza, porque se ele dá escolha para Lázaro, tu quer vir ou tu quer ficar aí?
Ele ia escolher ficar onde ele Claro. estava, não tem a dúvida. Com É que certeza. Jesus ordenou mesmo, Lázaro, vem. Ele mandou, porque senão ele não veio. Com Na certeza. hora que ele estava. A profecia, então, também já foi falado profecia, não? Falta profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Tá, o dom da profecia, irmãos, não é essa que a gente, eis meu servo, assim te digo. Essa aí do eis meu servo, assim te digo, isso aí não é dom de profecia. Essa aí está dentro do dom do conhecimento. Porque alguém que está falando, meu servo, está te falando de alguma coisa que conhece da sua vida, ela está enquadrada lá. Esse aí não é o dom de profecia. Dom de profecia é a pregação ou dar uma palavra profética. E não é essa palavra profética que você fala, eu vou dar uma palavra profética. Ou no rádio de domingo tem um camarada que fica dando abaciada a palavra profética. Não é isso aí não, irmãos. Leia a Bíblia lá, isso é palavra profética. Tudo bem, a Bíblia é uma profecia. Mas palavra profética é aquela palavra que é dada especificamente para alguém. É aquele culto que você vai, meu Deus do céu. Só tá tu e eu, o pregador do banco. Só ir no banco eu falar o meu CPF. Não é? Essa é a palavra profética. Direto na alma, né? Vai. Pastor Tarano, Senhor. uma pergunta. Qual é o esquema? Dizem que não pode julgar profecia ou profeta, eles falam. A Bíblia manda jogar a profecia, não o profeta. A profecia você tem que julgar. Julgar em que sentido? Qual é o crivo da profecia? A Bíblia. Não, tipo assim, ó, o senhor é meu pastor. Só um pouquinho, só que aí tu tá falando do quê? Da Não, palavra eu profética vou- ou daquela palavra Não, lá da de cima? profecia. O senhor é meu pastor, daí o senhor vai encerrar um culto, aí o senhor diz assim, meu Deus, eu tenho que acabar o culto, tu sabe da situação, por causa do horário. Aí levanta um lá e diz assim, ó, começa a falar em mistério. Uma profecia. Por que quer ir pra casa tão cedo no horário? Quer ver novela? Outra vez, suponhamos, foi falado numa reunião sobre que não se trata isso em reunião, no meu ponto de vista, né? Sobre irmã que vai de calça, vai daí chega no culto, por que está andando de calça? No caso, eu posso julgar a profecia ou o que? É a profecia que você vai julgar. Isso aí não é de Deus, não, irmão. Era isso que você queria. Ah, irmão. Peraí, só que nesse caso aí não é profecia, não seria. Isso é profetada. Não é a profecia, a palavra profética. Nesse caso aí seria lá de Do cima. conhecimento, isso aí. A palavra de sim, sabedoria, não. é isso? Essa, eis meu servo, ou vigília que você está lá, alguém vem botar a mão na tua cabeça, ó, meu servo, o Senhor está me mostrando. Isso é dom de conhecimento. O dom da profecia é essa, meu servo, assim te digo, e Deus fala, tá? Não estou, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal, irmão, né? E estou esperando as promessas que Deus falou para mim, tenho certeza que foi Deus, né? Então, a profecia que eu estou falando aqui, essa, eis meu servo, ela está enquadrada, ela não é essa palavra profética aqui, essa profecia, não é isso. Essa está incluída no dom de revelação, sonho, visão, e essa aqui é uma expressão oral. Palavra de sabedoria também? Não. Não, sabedoria não, é de conhecimento mesmo, que é coisa da sua vida que a pessoa sabe. Agora não é saber da tua vida para ficar falando, metendo o bedelho na tua vida, né? Quer ir para casa agora para quê? Para ver novela? Que profecia é essa? Não, irmão. Não, acontece, pastor. Isso aí está acontecendo. Tipo assim, ó. Não, irmão. Não, mas está acontecendo. Não quero onde, que eu não quero ir lá. O que acontece? O que acontece? Aí o senhor vai falar. Onde é que tu congrega, irmão? O senhor vai falar sobre. Eu não quero ir lá. Sobre o cabelo das irmãs. Vamos fazer uma exposição. Sobre o cabelo das irmãs. E Deus vai se preocupar com o cabelo de irmã? Aí daqui a pouco, quando o pastor vai acabar o culto, vai ter uma hora, dá licença, vai ter uma hora que o pastor vai estar dando um aviso aqui, a hora que o pastor dá um aviso aqui, suponhamos que a irmã deu o irmão, eles vão fazer isso aqui, ó, olha. Não vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Aí é isso que eu queria saber. Não, olha só, irmão. Onde é que tu congrega? Fala, irmão, onde é que tu congrega que eu não quero ir lá? Diz aí. Irmão, tá faltando aí a instrução para esse povo aí, irmão. Mas ele velho? Hã? Rapaz, o burro velho é mais difícil de aprender. É difícil. Ô, irmão Taranto, então nesse caso aí tem que ser pregado sobre os dons e o dom supremo é o amor. Porque tem irmão que acha que saia comprida, cabelo comprido vai levar pro céu. E o que acontece? Aí fala, pode ter todos os dons, mas se não tiver o amor, o irmão fala... Aproveitar aqui, ó. Aproveitar, ó, esse livro que eu escrevi aqui, ó, é Doutrina ou Costume. Leva lá pro teu pastor, dá de presente para ele. Depois quem quiser. Aí, ó.
Aqui tem todas as respostas para as tuas perguntas. Cortar cabelo é pecado, fazer tatuagem é pecado, pintar cabelo é pecado. Tá tudo aqui. As perguntas que mais fazem. Depois você leva, vamos levar lá para o teu pastor. Mas vamos lá. Já vai responder isso. É pecado? Claro que não. Quando vem de Deus, a pessoa sabe e sente. Teve uma época que eu estava congregando na igreja, faz tempo, não era Assembleia não. Todo culto, tinha um pregador lá, falava negócio da irmã, eu no meu consciente, eu disse, se for Deus mesmo que fala com essas pessoas e nunca fala comigo, vai vir falar comigo hoje. Tipo, eu tava lá sentado no palco, assistindo o culto, de repente meu pregador começou a falar, tipo, na minha mente eu tinha feito isso, do meu coração, espontâneo assim, nem falei nada. Aí pegou, veio, eu disse, cara, isso é de Deus. Porque eu duvidei. Tipo, eu duvidei se aquela ali era que tava. Não, eu não estou falando que Deus não fala. Não, eu só estou dizendo que nem tudo que se fala lá é Deus que está falando. Não, eu sei, estou dizendo do conhecimento e do... Qual é o crivo? Qual é o parâmetro que eu vou usar para saber se a profecia é de Deus? Se é uma profecia ou se é uma profetada? Bíblia. Assim, vem cá, tinha um pastor, ele está vivo ainda, o pastor Cláudio Honor de Andrade, lá no Rio de Janeiro. Ele foi meu professor, ele falou o seguinte, irmãos, lá na minha igreja tinha uma irmã que todo culto ela via anjo. E era anjo para lá, anjo para cá e tal. Aí disse que um dia ele chegou para ela e falou assim, irmã, eu queria que a irmã orasse por mim. Mas por quê, pastor? Não, porque eu estou desviado. Que isso, pastor? É só a irmã que vê anjo, eu estou desviado, eu não vejo anjo nenhum. Aí disse que a partir daquele dia a irmã nunca mais viu anjo. Então, irmão, está faltando instrução para esse povo. Você não pode aceitar qualquer borrachada lá como se fosse profecia. O pastor tem que ter um culto lá de doutrina e ensinar. Mas, irmãos, olha só, não precisa falar nomes. Nós temos percebido que tem acontecido alguns problemas aqui. Irmãos, a primeira coisa, a profecia não é feita para expor ninguém. Ela não envergonha ninguém. Verdade. Então, se está envergonhando e está expondo alguém, tem alguma coisa errada. Não é Deus que está usando isso aí, não. Não, jamais. Tá? Agora, é bem verdade que se for um pecado cavernoso, cabeludo, e se o camarada continua cometendo pecado, Deus pode usar alguém e envergonhar ele mesmo. Mas é porque já é um contumaz, é um cara casca grossa. E eu já vi casos de cara que estava pregando no púlpito, Deus usou a irmãzinha do coque, mandou descer do púlpito, e o camarada desceu e ainda falou assim, não desceu, vou matar. Parece que o Deus do antigamente era mais violento que agora, né? Parece que o negócio está mais light agora. Hoje o camarada vai pegar, oi lindo, querido. Não estou dizendo que você tem que chegar com aquela mensagem de João Batista, mas você tem que chegar com a mensagem bíblica. Então nós vamos ter que fazer um vídeo, um filme contigo. Não. Mesmo assim, tá louco, pô. Isso aí seria uma palavra de conhecimento, não seria uma profecia, da forma que... Essa é conhecimento. A palavra profética é o pastor dar uma mensagem lá com tópico, subtópico ou mensagem expositiva e você se vê naquela mensagem ali e fala assim, meu Deus, ele usa um personagem, ele não está falando, você nem te conhece, mas você se coloca, irmãos, e tem um sinal que é Deus que está falando. Sim. Todo mundo sabe. Outra coisa, para falar você sente, né, a unção na palavra. Não, pastor, para falar de uns assuntos assim, tem que ser para os membros da igreja, um culto de ensino, né? Porque imagina só, vai o visitante, tá entrando no caminho. Escandaliza. Aí já vai olhar, tu não pode usar brinco, não pode isso, aí o cara vai dizer assim, tá, então já nem vou, né? Não pode usar bermuda, não isso pode, não é doutrina bíblica. Chinelo, não. Entende? Aí tipo, vai uns assuntos assim que não tem nada com nada, vai ver novela ou não vai, filme, Netflix, sei lá o que. Tipo assim, uns assuntos de cadê Jesus na história? Não tem nada, é isso não. Que eu tô falando dele, prega Jesus que não tem erro, né? É. Então é assim, tem que não tem coisa para resolver. Se a igreja não prega isso, mano, pula fora que e tem é uma só mais grande uma diferença, porta. né? Tem a religiosidade e tem o cristão, né? Que são coisas bem diferentes uma da outra. E querendo ou não, muitos crentes de antigamente ainda são muito religiosos. Mas graças a Deus tem muitos crentes que já mudaram, né? Graças a Deus os antigos. O dom da profecia seria especificando ali? Vou continuar aqui, ó. A profecia bíblica pode ser mediante revelação, mas revelação do quê? Da palavra, é na palavra, tá? Na qual o profeta proclama uma mensagem, ó, previamente recebida por meio de um sonho. Ele pode até aplicar essa mensagem aqui de sonho, alguma coisa, né? Pode ser também estática, uma expressão de inspiração do momento, né?
O que é estática? É a pessoa que entra em êxtase, né? Você já viu arrebatamento? Arrebatamento de sentido? Tem pessoa que é arrebatada, depois ela volta falando alguma coisa, um profético, alguma coisa, pode ser também. Deixa eu ver o que mais aqui. A inspiração manifestada no dom da profecia não está no mesmo nível da inspiração das Escrituras. Isso está implícito pelo fato que os crentes são instruídos a provar ou julgar as mensagens proféticas, tá vendo? Por que julgá-las ou prová-las? Uma razão é a possibilidade de um espírito humano. De repente a pessoa está falando, né? Até vamos considerar essa questão da profecia aí, no caso do conhecimento, né? Vou usar como profecia, é uma profecia, embora esteja sendo usado o dom do conhecimento, mas mais uma vez, como está dizendo aqui, ó, o crivo é a palavra, irmãos. Se estiver fora do que está na palavra, tem alguma coisa errada. Porque se o dom é do Espírito, e quem inspirou a palavra de Deus é o Espírito Santo, tem que estar dentro, é igual um esquadro que você bota na construção para ver se está o tijolo alinhado, ou o prumo, né? Se você botar o prumo ali e tiver troncho, tem alguma coisa errada. Então, qual é o seu nome mesmo? Leandro? Então, nesse aspecto aí, você tem o direito de julgar, sim. A profecia. A profecia você julga. O profeta, quem vai julgar é Deus. Eu não sou juiz. Agora a profecia você julga. A minha prima, ela gosta de ir nos caras que se intitulam profeta. Profeta, tal. Ela vai nesses caras já há muitos anos. Assim, teve muitos episódios que o cara falou, falou dia, hora, mês, ia acontecer tal coisa, e realmente aconteceu, né? Futura. E já também falou coisa passada, que aconteceu lá no passado, às vezes coisa que até ela tá na barriga da mãe, entendeu? Bateu com a barriga na coisa e tal, a mãe dela nem lembrava mais disso. É coisas assim. Então assim, realmente esses caras são profetas ou... irmão, é complicado. Adivinho, nenhum adivinho vai entrar no reino do céu, né? Eu aprendi com o meu pastor, né, no meu primeiro pastor, que é o seguinte, toda pregação é assim, ó, é igual um peixe, a gente come a carne e o que não presta a gente deixa pra lá, né, o que não serve pra ti, pra normalmente não ficar batendo cabeça com isso não, pastor. Normalmente o ambiente lá é menos palavras e mais profecia. É profecia para um. Aquele do pastor Bruno, né? E no final aquela darquinha, vendendo relógio. Eu já fui lá, já foi? Qual que é uma? Irmão. Do pastor Bruno e É complicado. Como é que é o nome do senhor? Desculpa. Armando Taranto. Tá. Não conhece ele? Não, tá perdendo nada. Ô, querido, desculpa. Aquela igreja, né, ele pastor Bruno, não sei se eu já fui ali em Camboriú, e JPD. Ele, assim, eu já estive lá, eu fui 3 ou 4 vezes lá. Eu acredito que foi Deus que usou ele em profecia, porque muitas coisas que ele falou, inclusive falou o nome da minha avó, o nome da minha mãe, e coisas assim que bem que bateram. Mas o problema é o quê? Que no final agora, ele pede, vem aqui que a gente precisa dar 4 mil reais, cada um vem aqui dá 100 reais. Esse tipo de profeta. Daí eu falei, todo ambiente no final eles pedem dinheiro. Profecia cara. Quando ele vende alguma coisa, marquinha. Marca. E o pessoal compra, né? e PJD, Mas perder dinheiro, Você ouviu na internet o cara vendendo água do dilúvio? O cara tá com uma garrafa de... Vamos continuar aqui. Olha só, nós estamos falando de profecia. Nós temos os dons ministeriais, os dons espirituais, mas nós também temos os dons ministeriais. Olha só para você ver como que encaixa. Quais são os dons ministeriais lá de Efésios 4 e 9? E Deus chamou uns para apóstolos, evangelistas, profeta. Não existe ministério profético mais não. O último profeta foi João. Mas tem o dom ministerial de profeta. Que aí entra essa profecia aqui que eu estou falando. Essa profecia pode ser considerada também como conhecimento? Pode. Mas ela é mais aplicada ao profeta que Deus usa para trazer uma mensagem profética. Então, se tem o dom ministerial de profeta, ele vai usar o quê? A profecia, o dom da profecia. E qual que é o dom da profecia? Pregação da palavra. A maior profecia que tem é a palavra.
Então, de novo, a revelação aí entra do conhecimento. Dom de expressão, eis meu servo, que é um tipo de uma profecia. Tem a visão. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, aí eu fui buscar numa vigília lá, dom. Eu queria que Deus me desse dom de visão. E eu, apagado, eu achava que dom de visão era que você vê assim com o olho aberto, né? Aí eu tava lá, e lá no Rio a vigília era 3 horas de joelho, irmão. Lá de joelho, lá, Senhor, abençoa, eu queria dom de visão. Aí de vez em quando eu, Senhor. Coisa de crente incauto, né, mano? Mas tudo aprendendo, né? Aprendendo. Senhor, mas eu queria tanto ter visão e, né, tal, nada. Daqui a pouco, mas o Senhor me deu o dom, mas não foi o que eu pedi, né? Ele me deu o dom de variedade de língua. Eu comecei a falar numa língua, depois falei em outra. Falei, mas Senhor, mas não foi isso que eu pedi. Eu falei assim, e é você que escolhe, né? Deus dá o que Ele quer, Ele sabe qual que é o objetivo, né? Então, aconteceu isso. Mas dom de visão, mas depois Deus acabou me dando esse dom de visão, graças para a glória dele, né? Mas a visão, irmão, não é que você está vendo assim. A visão é algo no espírito. Você está conversando com o irmão assim, ou do nada. Está num culto, já aconteceu comigo aqui na sede mesmo, eu estava num culto, nada a ver. Deus me deu uma visão com o vice-presidente lá, tal, ia acontecer isso. Eu cheguei para ele no final e falei assim, pastor, eu falei do jeito que Deus me mostrou. Deus me mostrou, igual lá na época do tabernáculo, que a nuvem, quando se movia, o tabernáculo era desarmado e ele movia, né? Ele ia para outro lugar. Eu falei, Deus está me mostrando que a sua nuvem vai andar. E ontem ele chegou para mim e falou assim, Taranto, veio uma presidência de campo na minha mão ontem, a nuvem. Né? Então, é esse que é o dom. Eu não falei que ele estava vendo novela, que o cortou o cabelo. Dom bíblico, irmão, tem a ver com questões do espírito. Então, é bom a gente estudar aqui, dessa discussão aqui, é importante. E não é para a gente chegar lá e meter o pau nos irmãos. São os coitados que têm que ter pena, irmão. Eles não aprenderam, eles estão fazendo uma coisa errada. Então, o que está faltando lá? Ensino. De repente o pastor lá, de repente até o pastor não tem esse conhecimento para dar esse ensino para os meninos, não sei, não conheço o pastor lá. Ou chamar no canto esse moleque e falar assim, meu filho, às vezes ele é até bem intencionado, mas está mal direcionado. Entendeu? Ele é bem intencionado, mas mal intencionado. Se lembra daquele segundo livro dos Reis, capítulo 4, lá do versículo 38 para frente, lá, que havia fome na terra e os discípulos dos profetas estavam sentados e levantou um para procurar comida e ele achou um monte de parra brava, eram tipo uns pepinos colossíntida. Tem 72 tipos de colossíntida lá no Oriente, lá na Palestina. A maioria é venenoso. Tem uns que dá para comer, mas aí a Bíblia diz assim, ele não sabia o que era e encheu a capa e levou para fazer a sopa, botou na panela, fez um sopão e tá pronto aqui, vem comer. Morte na panela? A morte na panela, exatamente. Aí o profeta foi lá, o profeta experimentou, o homem de Deus foi lá, experimentou e disse, homem de Deus, a morte na panela, porque era uma escola de profeta. Então um profeta lá experimentou, que era da escola, chamou o homem de Deus, que era o Eliseu, e falou assim, a morte na panela. Aí o Eliseu veio, devia ser pernambucano, né? Pegou farinha e jogou na panela. Eu não sei onde que farinha tira veneno de panela, né? Mas tirou o veneno da panela, a farinha, e eles puderam comer. E essa farinha é o quê? Do que se faz o pão? De farinha. Jesus é o pão que foi moído. O pão moído, Jesus tira o veneno da panela aí. Aí, ó, gostou do manto aí? Se fosse falar, eu ia fazer isso. Entendeu? Fazer o pezinho assim, ó. Isso. Eu faço unção de Jaspion, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja só que quem foi buscar a comida não conhecia. Mas quem conhecia não foi. Então tem muita gente que por negligência de quem sabe, os bem intencionados estão indo fazer. Só que tem boa intenção, mas não tem conhecimento. De boa intenção o inferno está cheio. Então Deus não vai cobrar dos bem intencionados, porque eles não conhecem. Vai cobrar de quem conhece e não está fazendo.
que na época da fome, na época da crise, da necessidade, da escassez, ele está sentado, igual estavam os profetas de Eliseu lá. E simbolicamente estava trazendo um alimento ruim. Né? Veneno, mano. Agora que eu entendi, eu nunca tinha entendido. Mas lá no Novo, eu não sei onde é que fala certinho no Novo Testamento, mas tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus está passando para os discípulos. Eu não sei se é João ou Pedro que diz: Senhor, eles estão falando em teu nome, faça que desça fogo do céu e consuma-os. E Jesus diz: Não. Daí você misturou o texto. Esse aí é quando eles foram expulsos de Samaria. O João e o Tiago, os dois irmãos, falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu em cima dessas pragas aí? Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse que o Senhor está falando é dos discípulos de João, que estavam lá expulsando em nome de Jesus, né? E aí eles falaram: Senhor, tem um pessoal lá expulsando o demônio em teu nome. Eu falei assim: deixa lá, quem não é contra nós, é por nós. É por nós. Mas ali estavam fazendo as coisas certas. Eu estou falando de pessoas que estão querendo fazer o certo. Mas não faz mais. Agora tem outra coisa que foi muito bom se eu falar isso aí, que tem uma outra coisa nas igrejas que está acontecendo hoje, que se chama pragmatismo. Tem muita gente que conhece o certo, mas não faz o certo, ele faz o que dá certo. A igreja está enchendo, mas você chega lá: pastor, mas isso aí não está na Bíblia. Pragmatismo. Você chega para o pastor lá e fala assim: mas pastor, não está escrito que tem que botar a arca aí e jogar dinheiro dentro da arca, que tem que fazer um boneco do Golias e jogar bolinha de papel no Golias, igual tem umas igrejas aí falando: vem aqui, joga a bolinha de papel, cada bolinha é R$100 para matar o Golias. Fala assim: mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Não, mas fica quieto aí, está dando certo, a igreja está cheia, está entrando dinheiro. Então, está dando certo, mas não é o certo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é você fazer a coisa que dá certo, né? Mas não necessariamente é o certo. Você se lembra quando Deus mandou o Moisés, a primeira vez que Deus mandou Moisés tirar a água da rocha, o que ele falou? Fere e a água vai sair. E na segunda vez, qual foi? Ele falou: fala, dá ordem para a rocha que a água vai sair. Mas Moisés estava tão atravessado com aquele povo. Irmão, 3 milhões de pessoas na cabeça de Moisés. Seu velho maluco, você tirou a gente lá do Egito para morrer de fome aqui. Lá a gente comia cebola, comia alhos, comia melão, pepino e peixe, bagre do Rio Nilo. A gente comia de tudo lá. Você nos trouxe aqui para morrer de fome, de sede aqui, não sei o que. Imagina, 3 milhões de pessoas na cabeça dele. E o Senhor falou assim: clame a rocha que vai sair água. Moisés, irado, pegou o bastão. É a água que vocês querem, raça dos infernos. Pá, pá! Saiu água! Saiu água! Olha aí. Mas era o certo? Não. Mas deu certo. Deu certo. Mas o que aconteceu com Moisés por causa disso? Pronto. Viu? Então nem tudo que dá certo é certo, irmão. Por causa disso, ele não glorifica. Ainda, inclusive, ele falou assim: poderíamos nós tirar a água da rocha? Ele nem glorificou a Deus. Se ele dissesse: poderia o Senhor dar água para vocês? Talvez ele entraria na terra. Mas ele disse: poderíamos nós. Então ele botou a glória para eles, para ele e para o irmão dele. Né? Outro caso também seria usar, né? Lá em... Usar. Acho que é 1 Samuel 6, se eu não me engano. A arca estava sendo... o Davi estava levando a arca de volta, né? Tirou da casa. Então, ia cair. Daí ia cair... Muito bem intencionado. De novo. A arca vai cair. E a arca tinha ficado 20 anos na casa dele. Claro. Olha só. Porque é o seguinte, aquela arca estava na casa dele, provisória. Só que foi um provisório de 20 anos. O que aconteceu? Eu não sei, tá? Vamos supor, na suposição, ficou na casa deles, ficou 20 anos, eles já eram até mais jovens quando a arca chegou lá, talvez criança, adolescente, não sei. Eles chegavam da escola, jogava a bolsa da escola em cima da arca. Ei, mãe, cheguei. Tá. O dia a dia a arca virou um móvel. Mas chegou a época de Deus colocar as coisas em ordem, levar a arca para o lugar de direito. Já que vai levar para o lugar de direito, certo, ela tinha que ser carregada de forma certa. Qual que era? Os levitas da tribo de Coate
tinha que carregar aqui, ó, no ombro. Tinha que levar aqui, para machucar mesmo. Porque levar a obra é machucar, tem que sentir. Isso aí tem tudo um porquê. Não, bota na carruagem, na carroça, porque os filisteus fizeram assim, deu tudo certo. Deu certo para eles, porque eles não conheciam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o judeu sabe. Então na hora que ele meteu a mão, Senhor, meu Deus, que Deus malvado. Não, tem um jeito certo de carregar. Aí Davi, não quer nem saber. Bota na casa do Geteu lá, um camarada de Gate, nem da família do Golias. Era um gadita, né? Botou na casa lá do Obed-Edom, um gadita, né? Cara que nem judeu era, botou na casa do Obed-Edom. A arca ficou 3 meses lá. A mulher, a Bíblia diz que aconteceu tudo quanto é milagre lá. Se a mulher não podia ter filho, começou a ter. Se estava todo mundo desempregado, arrumaram emprego. Se não tinha carro, comprou um carro do ano. Se não tinha casa, comprou uma casa na praia. Não aquela de Jesus não, tá? Mas comprou, não sei. Eu sei que o camarada ficou próspero. Quer dizer, 20 anos na casa do Abinadab não aconteceu nada. Mas o senhor acha que ali no usar, quando ele foi tocar, ele foi intencionado por isso dali? Porque se a gente lê assim, o contexto... Não, mas ele foi com a boa intenção de não deixar cair. Só que ele não podia tocar ali, ele não era levita. Olha só, tinham 3 famílias dos levitas, os gersonitas, coatitas e meraritas. Eu tentei ficar imaginando e tal. Só os coatitas podiam tocar na arca. Porque a gente, no contexto, ele fala, né, que tipo, ele foi porque viu que a arca ia cair e tocou, e daí então que Davi ficou meio furioso com Deus por causa da situação. Ficou indignadinho, né? Só os sacerdotes podiam olhar dentro. A ordem era isso. Não podia, era só nem ninguém. Foi igual o pastor falou aí, mal intencionado. Não, ele foi bem intencionado, mas só que não podia fazer. E se ele deixasse cair? Seria melhor. Ele não ia morrer. Ou seja, se Deus falou que não é para te tocar, tu não toca. Sim. É melhor deixar tudo cair e ir pro morro abaixo do que... Ele não podia, aquela arca não podia nem estar em cima da carroça. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ela tinha que ser levada nos varões que botava, não é varão, não é vara, aquelas varas que botava assim, né? E botava aqui, 2 travessas. E os coatitas levavam, os levitas aqui. Levava aqui. Não, botaram na carroça igual fizeram lá os filisteus. Quando ela foi feita, quando Deus mandou fazer, Deus já designou quem tinha que carregar. Já, tá lá no livro de Números. Exatamente. Ou seja, aquilo dali mostra que se Deus falou que não é para te fazer, não faz, porque pode acontecer. Se não toca você fazer, não faça. Se não for chamado para fazer, não inventa moda. Não meta a mão onde você não foi chamado. Pronto. Jesus falou nesse mesmo texto que você falou do Lucas 14 aí, não senta na frente, vai lá para trás. Não se coloque no lugar onde não é o teu. Então, é uma lição também. Vai lá para trás. Se chegar o dono da festa e ver que você está sentado lá atrás, já pensou que é teu amigão? Não, ô Leandro, né? Ô Leandro, não, você é meu amigo, senta aqui na frente. Aí na frente de todo mundo, Leandro, bola cheia. Agora seria o contrário, o taranto, não tem ninguém na frente, vou sentar aqui. Aí eu chegava o dono, tá fazendo aqui, meu irmão? Vaza daqui, vai lá para trás. Na frente de todo mundo, que carão, né? E para mim esse aqui é o dom do discernimento do Espírito, é o dom do 007 de Jeová. Quem tem não sabe que tem. É aquele dom e Satanás fica apavorado com esse dom, quem tem esse dom aqui. Porque ninguém, às vezes nem a pessoa que tem sabe que tem. Você já viu alguma coisa que assim, você está no lugar e começou a sentir algum saracutico assim, meu Deus, que coisa esquisita que eu estou sentindo aqui. Ou alguém começa a falar, você fala, meu Deus, estou sentindo mal, um negócio estranho. Isso é dom de discernimento, meu irmão. Isso é discernimento do Espírito. A gente está no lugar, sentir a presença do mal. Isso é discernimento do Espírito. Alguém pregar uma coisa lá, você não aguentar e querer engolir aquilo e não desce, isso é dom de discernimento. É o Espírito Santo de Deus está falando assim, tem caroço no angu. Isso não sou eu, não é de mim, não. Já aconteceu comigo, pastor. O exemplo está numa igreja, né? Você está numa igreja. Todo mundo deve estar falando em línguas, está rodopiando e não sei o quê, e você não está sentindo nada. Mas você não está em pecado, você está obedecendo ao Senhor.
Isso aí pode ser o discernimento do Espírito. Às vezes as pessoas estão num emocionalismo e Deus está dizendo, não sou eu aí, alguma coisa assim. Mas às vezes a gente que tá ruim mesmo, sabia? Não, eu vou falar de mim, tô falando de você, não. Isso que eu digo, depende às vezes, como você vai analisar como você está com Deus no momento. Não estou dizendo que está em pecado. Às vezes tem culto que eu vou assim, que eu não... Não é que eu estou em pecado, que eu estou... Mas não sei, tem dia que não... Não vai, é. E o pior, quando você está escalado ou você tem um compromisso para pregar nesse dia, meu irmão. E eu já fui pregar assim, para você ver como é Deus, né? Não é você. Eu fui pregar numa igreja aí, rapaz, mas tá dando tudo errado. Eu começava a falar assim, eu perdi a sequência e tal. Falei, que vergonha, meu Deus do céu. Aí encerrou, ainda meus irmãozinhos ali, uma bênção lá, Deus ainda, por graça lá, operou. Amém. Aí foi no sábado, no domingo eu fui para a escola dominical, tô lá, nada a ver. Tinha um irmão daquela igreja na escola dominical de manhã, que era irmão de uma moça que era lá da nossa igreja da sede. Aí, irmão, tá aqui? Falei, né, minha irmã é daqui. O pastor queria falar com o senhor. Falei, meu Deus, foi de ontem, vai falar alguma coisa. Falei assim, não, irmão, sabe o que é? Rapaz, ontem eu tava assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Deus usou o irmão para falar tudo. Falei, eu? Ontem? Mas foi ontem, irmão? Foi ontem, lá na igreja, lá, irmão, não foi lá ontem. Falei, é mesmo? Falei, pior pregação? Para você ver que não é a gente, claro que é, a palavra de Deus. Então, às vezes você está no culto, você não está sentindo, meus irmãos estão sentindo mesmo. É a gente, às vezes, está naquele dia. Mas não é pecado. Nós somos seres emotivos, a emoção, e aí vem o espírito, né? A gente sentimos emoção. Eu não sei se você já foi no Nilo Bittencourt. Você já foi no Nilo Bittencourt, alguém aqui? Eu já. Eu não te conheço. Lá no Nilo Bittencourt é uma igreja bem avivada, as irmãs são bem avivadas e tudo mais. Só que tem irmãs lá que sentem a presença de Deus, mas ficam quietas. Assim, não tem nada, ninguém está falando isso, não. Cada um vai... Não, você sentir não quer dizer que tem que ficar rodopiando, subindo igual macaco na laje, né? Igual uns caras aí. Igual alguns anos na série, né? Tava tendo o negócio dos jovens, não sei se era vigília ou era congresso. Daí estavam tocando música, e os jovens lá chorando, pulando, para de tocar música, acender a luz, voltando normal. Tinha a palavra, os caras ficavam cantando glória a Deus. Apagava a luz, tocava a música e começaram a chorar. É, a unção do escuro. É bem isso aí, para todo mundo receber a unção, vai todo mundo lá para frente, né? Assim não tava o pastor, eu fui numa vigília, estou falando sobre, tem muita gente que vai pela emoção, né? Ou às vezes uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo e os outros querem ser, vão na emoção, mas ele não está sentindo. Estava numa vigília aí, num lugar aí, o louvor estava uma benção, né? Aqueles corinhos de fogo, vigília, 3 horas da manhã, e o povo voltou piano, falando em língua, girando, aquele fogo, né? Aquele manifestar, ele profetizando daqui, outro dali. Quando chegou o pastor que ia pregar, ele já aqui, ó, vamos parar com as coisas de menino, agora nós já crescemos. Aí murcharam. Jogou um balde d'água. E começou a pregar, mas estava pregando Bíblia. Começou a pregar. É. Não saiu glória a Deus, não saiu uma língua estranha. Daí, tipo, tem um certo emocionalismo. Tem. O louvor faz apatear, a palavra faz murchar para desmaiar. Ainda mais quando assim, você percebe, né? Mas a gente não condena, né? Dos adolescentes mesmo, você vê que é coisa de menino mesmo, meninice, né? Às vezes vê uma coisa meio forçadinha assim, mas a gente releva, né? Mas vai estar aprendendo, é assim mesmo. É importante que melhor estar lá na casa do Senhor, né? Eu sou da era do Gilmar Santos, quando ele soltava a capa lá em cima do Gideão. O pessoal saía lutando karatê lá. Tinha coisa toda, meu Deus do céu. Mas o Luiz Antônio não fazia nada disso. Lembra do Luiz Antônio que morreu de um acidente aéreo lá? Não fazia nada disso. E Deus usava lá. Mas você lembra o pastor Gilmar Santos? Sim, sei que é. O pessoal lá embaixo lá. Sim, ele pegou o acidente dele nos Gideões, ele avisou, né? Nos Gideões e aconteceu, né? O Luiz Antônio, o né? Aquele irmão lá. Igual ele não tem mais, não. Igual o Luiz Antônio. Não, mas é isso que a gente tá falando aí. Mas vamos lá. Então, discernimento de espírito. Aí diz aqui, vimos que pode haver uma inspiração falsa. A obra de espírito enganadores ou de espírito humano. Ô, irmão, peraí, agora deixa eu pedir desculpa que eu não meus irmãos. Tudo morando no céu. Deus livre, isso aí, Jesus tem poder. Irmãos, olha só. Por que nós temos
por que nós temos que ter o discernimento do Espírito? Porque o homem pode ser usado pelo Espírito de Deus, ele pode ser usado pelo Espírito do diabo e ele pode ser usado pelo Espírito dele. Então o discernimento vai saber, Deus vai te dar graça de saber qual é o Espírito que está sendo usado ali. Se uma pessoa está usando o púlpito para expor outras pessoas, isso é espírito humano. Se não for, quiçá, né, como diz outro, do diabo, né, para expor e envergonhar a pessoa. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus não expõe ninguém, ele não envergonha ninguém, tá? Ele trata com amor, certo? E não quer dizer que Deus está falando com amor, que ele não vai falar com radicalidade, tá? Porque o João Batista pregava radical, mas no radical a gente vê o amor de Deus. Tanto é que Jesus pregava uma mensagem de um jeito e João Batista do outro. E ele faz uma comparação uma hora lá, que ele fala assim, a que compararei essa geração? São como crianças na praça, se lembra? Aí uma diz para a outra, tocamos música e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. Aí Jesus diz assim, porque veio João Batista, que não come e não bebe, vocês disseram, tem demônio. Vem o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem, eis aí um comilão beberrão, amigo de prostitutas e cobradores de impostos. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo que a mensagem de João era uma mensagem de lamentação. Falamos lamentação e não chorasse. Porque a mensagem de João era... 880. O machado foi colocado na raiz. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pá, era aquela mensagem... O pessoal ia lá para o deserto para ouvir essa mensagem, não ia para templo com ar-condicionado não, ia para o deserto, andava uma caminhada para ir lá para apanhar, e ainda se arrependia e era batizado por João. Aí veio Jesus com uma outra mensagem, uma outra pegada. A pegada de Jesus era, tocamos músicas e não dançaram. Jesus está falando de casamento, e o que mais Jesus falava era casamento. O primeiro milagre foi no casamento, não é? Uma mensagem de amor, uma mensagem de paixão, de um relacionamento de amor entre um noivo e uma noiva. Mas o povo também toca música e vocês não dançaram. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que vocês estão querendo? Mensagem dura vocês não aceitam. Uma mensagem mais light, de amor, também não querem. O que vocês querem, geração? E nós estamos vivendo essa geração de novo, né? Mas, irmãos, pregue a palavra do jeito que tiver. Deus te dá, fala. Não tenha vergonha, não tenha medo, não. O pessoal gosta de palavra. Crente gosta de palavra. Crente gosta de sair do culto lá. Meu Deus, apanhei hoje, mas foi bom, hein? Arrebentado. É. Aquela mensagem se apanha até no céu da boca. Mas sai de lá. O Claudio de Andrade mesmo, ele falava, existem dois tipos de mensagem que a gente ouve na igreja. Aquela que a gente sai feliz com o pregador. Ai, cara, prega muito, que mensagem. Querida, lindo, a gente vai sair feliz com o cara, né? E tem a outra mensagem, essa aqui é boa, quando a gente sai infeliz com a gente mesmo. Tá? Então a mensagem boa é essa que nos impacta. Então o discernimento do Espírito é exatamente para isso, para saber qual é o Espírito que está sendo usado. E tem aqui a variedade de línguas, né? Variedade de línguas, eu falei para você, graças a Deus eu sei, né? O que é? Você fala numa língua, fala noutra e fala noutra. E não é uma coisa você que escolhe, vem na... Quem fala a língua sabe como é que é, né? Vem, você não aprende lugar nenhum. E é interessante que muda uma para outra, parece da água para o vinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma outra língua. Para quê? Eu não sei, Deus é que sabe, né? Tem a interpretação de línguas, está ligado com o dom de língua. O apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios, só falar em língua se houver intérprete, né? Porque se tiverem um ou dois falando em língua, tem que ter intérprete. Aí ele fala assim, é melhor não falar nenhuma língua do que falar um monte e não ter intérprete, né? Então, e se chegar alguém de fora, ver todo mundo falando língua estranha, vai achar que só tem maluco ali dentro, é o que ele fala, né? Não, mas tem, porque é falta de ensino. É falta de ensino, né? Então, a interpretação de língua é exatamente aquela capacitação do Espírito. Agora, toma cuidado aí, irmãos, que eu vi essa semana aí um vídeo, eu já tinha visto, mas vi de novo agora, mandaram para mim, sei lá se eu vi lá no Rios lá. Um camarada aí de renome, né? Assim lá, um pastor conversando, irmãos, vocês têm que entender que existe dom de interpretação de língua. Olha só como é que é. O pastor,
top das galáxias, né? Vai falar e eu vou interpretar. Pode começar. Aí o pastor lá, e ele, irmão, não é assim. Não é assim. Esse cara tá de brincadeira. Pra mim eles são ousados. Mano, sério, tô te falando. E um cara top, um cara que tem livros escritos aí, quando ele vem pregar aqui, vai dar palestra, a igreja enche, essas neopentecostais principalmente, né? Entrou nessa vibe aí. Tá errado. Se fala, né? Aquele que for fiel até a morte, né? Regulamentos dos dons. A faísca que fende as árvores queima casas e mata gente. É da mesma natureza da eletricidade gerada de uma usina que tão eficientemente ilumina as casas e aciona as fábricas. A diferença está apenas em que a usina é controlada. Então, irmãos, você que tem o dom do Espírito Santo, é batizado, tem dons, você é uma potência, mas você tem que ser uma potência controlada. Porque se a gente usar, nós podemos usar esses dons para o mal. O problema não é Deus me usar. O problema começa a existir quando eu começo a querer usar Deus. Porque se você está ligado com o Senhor pode usar qualquer hora que Ele quiser. Agora, igual esse exemplo que eu dei agora, não é assim. Não é, vem cá, vai ser agora. Não é assim que funciona. Não é assim. É algo involuntário? Não vou dizer involuntário, irmão, mas a coisa, ela tá dentro, isso está dentro de um contexto, irmão, isso está dentro de um contexto. Alguém está pregando alguma coisa, não é assim, tipo assim, vamos brincar de interpretar a língua? Isso não existe, irmão. É o que deu a entender, você entendeu? Não é assim. A interpretação ela acontece dentro de uma liturgia, dentro de um momento. Alguém está pregando, ou até não. Irmão, eu sou pentecostal, vocês também são, não tem problema de na hora do pastor tá pregando, e às vezes dá aquela, isso faz parte, né? Ele dá aquela parada assim, a igreja tá pegando fogo, e aí gosta, né? Ele fala assim, profetiza aí, irmão, deixa Deus te usar, amém, deixa, né? E nessa hora pode acontecer, então é nesse momento que eu já vi coisa bonita, às vezes alguém tá falando lá e o pregador tá sendo usado numa interpretação de língua. Olha que coisa linda. Aí ele foi indo para trás assim, o irmão chegou assim em pé e ele foi interpretando assim, foi no momento da pregação. Então, teve combinação? Vamos combinar, irmão? Vamos fazer um combinado aí, tal hora, 3 minutos? Não. Nessa hora o pastor Gilvan Rodrigues, eu acho que é o mesmo caso, ele mandou o rapaz que veio entregar, mandou ele calar e o próprio pastor Gilvan disse, né? Não, que agora a profecia é comigo. Aí ele apontou, levantou a Bíblia, né? Eu acho que é esse caso, não é? Não é? Então é outro caso. Então vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui. Ninguém está jogando... Então cuidado com os dons, pois às vezes podem, o que o senhor falou ali? Querer que Deus faça... Não, eu não posso querer usar os dons, usar Deus. Não é hora de falar, eu quero forçar a barra. Não é... Tudo tem um contexto, tem um momento de você fazer. Você está orando por alguém, Deus mandou você falar, ora lá, dá uma palavra profética lá, Deus deu um sonho para você. E existem coisas também, irmãos, às vezes Deus até nos mostra, né? Mas tem coisa que Deus mostra, mas é para você falar no particular com o irmão, não é para jogar para todo mundo, né? De repente a irmã está passando uma dificuldade, Deus te mostra aquela dificuldade, mas não é para você... Seu irmão, você aí, você que está frequentando um negócio aí, né? Você entendeu? É uma coisa constrangedora. Se torna escândalo assim, vira um escândalo, né? É melhor que você bota uma corda no seu pescoço do que escandalizar. Um pequenino, né? Pastor, quando uma pessoa se levanta dentro da igreja assim para denunciar em forma de profecia, pecado, um adultério ali dentro e não cita a pessoa. Daí todo mundo fica desconfiado, o outro não gera uma contenda, daí se vai denunciar um pecado grave, então aponta fulano, então traz as provas, alguma coisa. Mas aí ele traz confusão na igreja. Mas vai trazer confusão se tu jogar no ar. Se tu jogar no ar, daí o irmão vai olhar pro outro, quem está traindo quem? Entendeu?
ou Deus vai lá no particular. Irmão, é complicado. Com ele, a irmã, entendeu? Você vê que o negócio é complicado, né? Hoje em dia, essas coisas de profecia. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Quando eu me converti, eu não acreditava muito nesse negócio de profecia. Mas aconteceu uma coisa comigo, é sério, aconteceu uma coisa comigo assim que eu nunca mais vi aquela irmã, achei uma irmã muito corajosa. Não sei de onde eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. Eu namorava com uma moça e nós estávamos no sofá da minha casa pensando em fugir. Nós estávamos pensando em fugir. Ela tinha se batizado nas águas, não me lembro se o batismo foi no sábado ou no domingo, na Sé. E já ia fugir? Porque a família dela era racista, não me aceitava, ela era galega, não me aceitava de jeito nenhum. Aí não queria que nós noivasse, namorasse, ela deu a ideia de nós fugir, eu digo, vamos, nós topando. Mas sabe que aquele negócio assim, eu concordando, pensando, vou me dar bem, né? Claro. E aquele negócio, você não é para fazer. Ou de repente, encosta, entra, eu morava na casa, não tinha muro. Eu nunca vi aquela mulher, entrou com um Ford, um Celta branco, para-choque preto, bateu na porta. Olha, é bonita coisa. Uma mulher entrou porta dentro falando de mistério, falou que não era de Deus para nós fugir. Que ia pagar um preço muito caro. E Deus estava desfazendo tudo isso. E ali dos tempos nós terminamos o namoro, não fugimos, eu nunca mais vi aquela mulher na minha vida. Nunca mais vi. Daí eu vou falar, uma coisa bem interessante. Muitas pessoas, ô irmão Taranto, às vezes Deus usa alguém para entregar uma profecia pesada, tipo nessa situação como você, de ir na casa de fulano, de ciclano, né? Ou às vezes até mesmo na igreja, uma coisa mais reservada e tudo mais, e a pessoa fica com vergonha de falar. Mas tem que falar, se Deus mostrou mesmo. Fala em particular. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Não foi. De repente foi até um anjo que Deus mandou lá. Entregou, embarcou. O anjo foi de Celta. Celta celestial. Irmão, mas acontece. É de Deus. Foi livramento, graça. Você já tem motivo para agradecer a Deus, né? Aquela galega ia ser PS na sua vida, ia ser BO, hein? Deus te livrou do BO. E o engraçado é que ela tinha acabado de se batizar e já queria fugir. Pois é. Pois é, cadê o Nova Vida? Cadê o E ele queria também? Nem queria, dois concordaram aqui. Vamos terminar aqui. O problema dos coríntios lá, que essa questão dos dons foi dado lá em Coríntios, né? Eles haviam se inclinado demasiadamente para o dom de línguas, né? Por causa dessa natureza espetacular. Paulo lembra-lhes que a interpretação e a profecia eram necessárias para que o povo pudesse ter conhecimento inteligente. Então o pessoal dava muito valor a falar em línguas, né? O apóstolo Paulo, ele, pelo contrário, ele vai falar que se tiver que buscar o dom, o principal qual que é? Profecia. Profecia, né? A profecia vai edificar alguém, né? E você pode ver, irmão, quer dizer, todos aqui, com exceção de uma manifestação aqui, todos os dons é sempre para o próximo, né? Não é para mim. Só tem um dom que é para minha edificação, que é orar em língua. O resto é tudo para edificar e abençoar o meu irmão. É cura, interpretação de língua, dom de profecia, de visão, né? O objetivo é pro reino, né? Cura. Vai para o reino, né? Não é para mim. Nunca é para benefício próprio. Não é pra... O único que ele dá é o dom do Espírito Santo. Foi isso que o Adão falou semana passada. Nunca para benefício próprio. Não, estou dizendo desses dons aí, o único que é para edificação minha é orar em língua. Os outros é tudo para o próximo, não é nada para mim. Né? Edificação, o propósito dos dons é a edificação da igreja, para encorajar os crentes e converter os descrentes. O pastor Dano, oi. Orar em língua e falar em língua aí é diferente, né? Você pode orar em língua. Você vai orar, ora e comece a orar em línguas. Você é batizado com o Espírito Santo? Então, você pode. Você não sabe a língua que você fala? Então, pode orar em língua. Isso é uma recomendação bíblica, né? É uma doutrina, porque ele está ensinando, né? Vai edificar você. Mas, só uma observação, né? A pessoa está orando em língua, só que ela não sabe o que ela está falando, é isso? Ou ela está sabendo o que ela está falando? Geralmente não sabe. Não sabe não. Romanos, né, que fala, muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem a oração que não é nem língua estranha, é só... Irmãos, tem gente que sofre.
Tem gente que está sofrendo, não tem nem palavra. Então é nessa aí, é o Espírito Santo de Deus que está. Mas essa oração, não sabemos orar como se convém, quando Paulo falou. Em que sentido ele quis dizer? Realmente a gente não sabe orar? Que o pastor mais ou menos traz essa interpretação. Às vezes você não acha palavra, né? Eu entendo ali como você não tem palavra para... Pode ser uma situação... Tem gente que fala, porque se a gente for ler ali... Não, você não vai orar de jeito nenhum, né? Não. Ali não é incentivo para não orar. Pelo contrário. A gente não tem, às vezes, não tem... Já chegou o momento que você vai ajoelhar, você tá tipo bloqueado, né? O que eu vou pedir? Aí você começa, vai desenrolando, né? Para Deus também, a Bíblia fala. Ele pede aquilo que não convém, aquilo que não está dentro da vontade de Deus, é por isso que o Espírito Santo... E tem aquelas pessoas que vão orar que quer pregar para Deus. Eu quando me converti... É um tipo de oração você orar a palavra também, né? Você pode pegar um versículo não, um salmo desse aí, e ir orando e lendo os salmos. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor é meu pastor, nada me falta. Não tem problema você ler o salmo. Como é que a gente vai se conhecer? A gente não vai se conhecer conversando? Senão a gente não vai saber se é Deus. Tu olha ali, eu tenho um sofá lá em casa que se espremer ali de alguns baldes de água. Mas é só naquele sofá lá. Verdade. Em casa, irmão, eu consigo falar em línguas estranhas e quando eu vou pra igreja não consigo. É porque trava a mente de algumas pessoas, porque a oração, quando as pessoas olham a palavra oração, até eles entenderem que é uma conversa com Deus, aí destrava. A hora que a pessoa entender que é uma conversa com Deus... É um Deus, diálogo, não é monólogo. Ô, irmão, por que em casa eu falo em línguas estranhas e quando eu chego na igreja eu não falo? Aí... Eu não consigo. Você está envergonhado, às vezes tem vergonha de falar em público, não sei. Mas começa de falando baixinho. Envergonhado de falar em público? Deve ser. Não, falar em língua, né? Não, sim, talvez seja isso. Daqui a pouco. Uma vez eu falei para um irmão lá da igreja, ele, não sei, eu falei, querido, eu vou te explicar. Conversa com Deus, como nós dois estamos conversando assim, conversa com Deus que é a mesma coisa. Começa a conversar com Ele, falar para Ele, explicar, porque dele não dá para esconder nada. É mais fácil conversar e mostrar tudo para Ele, da tua alma, porque Ele já te conhece antes de tu falar a palavra que tu vai falar para Ele, Ele já sabe. Então, seja transparente. Tem um meu irmão que ora muito assim, eu ouvi ele falando uma coisa que eu fiquei envergonhado. Ele falou assim, não, irmão, a oração mesmo, porque no começo é só perturbação, a oração mesmo é só depois de 2 horas de joelho. Então vamos lá. Sabedoria. Então nós temos que usar de sabedoria para usar os dons, né? Não sejais meninos no entendimento, em outras palavras, usai o senso comum. Autodomínio. Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta, não. É o espírito do profeta. Então, eu, como sou batizado pelo Espírito Santo, está caindo aquele fogo na igreja. Se eu quiser fazer aviãozinho, eu faço. Se eu não quiser, eu não vou fazer. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu não sou obrigado a... Eu já fui numa igreja que o irmão, do nada, levantava do púlpito, saia correndo no corredor e voltava. Não entendi. Por quê? Será que ele não tem domínio próprio? Está faltando domínio próprio. Isso é escândalo. Isso é meninice. O problema é quando o avião bate com o helicóptero. Também tem. Tem um agora que tem na internet, um cara fazendo assim com a metralhadora, já viu? Pá, 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 pá. Ou o cara era do crime e se converteu, não sei lá. Meu Deus do céu. Ele viu aquele pica-pau, quem sobe no piloto. O que é aquilo? Não, só o sangue, né? Vou mandar colocar aquela concertina em volta dos coisas, quero ver trepar lá, né? Aquelas espetos lá. Então, domínio próprio, que alguns coríntios não tinham, né? Não podemos silenciar quando o Espírito Santo vem sobre nós, somos obrigados a falar. Mas Paulo responderia, os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Então, alguns diziam, mas quando eu fico cheio do Espírito eu não consigo parar. Está errado, é mentira. Ordem, o culto tem que ter ordem e decência. O culto tem as suas sequências, né? Tem a hora de falar, tem a hora de ficar quieto, tem a hora da pregação. Teve não sei se o Lucas estava aí, foi um congresso de jovens, acho que teve aqui na sede, há muitos anos atrás, não sei se... Veio um pregador famoso de fora aí pregar, a igreja cheia, a sede lá. Daqui a pouco o irmão levantou lá na galeria ali
passaram o microfone para o pregador, né? E antes dele começar a pregar, o irmão começou a falar em língua. Pá, 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 pá. Aí falou, eis meu servo. Aquele silêncio na igreja. Ficou só no eis meu servo e o pessoal... Daqui a pouco, ai gente, desculpa, estou nervoso. Não estava. Tá lá não? Não. Aí não teve mais profecia. Aí não teve mais também. Não perdi nada. Só Jesus. Esqueci quem fala. Até carne não contribuiu. Suscetível de ensino, né? Então, os dons são suscetíveis de ensino. Então, você pode ensinar as pessoas como usar os dons, né? Alguns coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica construtiva de seus dirigentes. Então, você pode tecer comentários sim, irmão. Não é bom você fazer assim. Eu já fui corrigido um monte de coisa, não é pecado nenhum. Porque, como eu falei para vocês, às vezes as boas intenções não significa que a gente está fazendo a coisa certa, né? Outra coisa, se a gente faz a coisa direita, a gente é para nos ajudar a honrar e reconhecer a obra do Espírito, né? Então, e já acabou, ainda tem assunto aqui, o Espírito na igreja. O que aconteceu? Então, essa promessa de que Deus mandaria o Espírito Santo aconteceu, inclusive foi o início da igreja, né? Esses dons que foram prometidos, tal. Tudo isso foi prometido no Advento. O Advento foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando todos estavam reunidos no lugar, tal, cumprindo ali a determinação de Jesus, que falou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, né? Depois vocês vão ser testemunhas. Depois de quando? Depois do revestimento. Então veja que o batismo com o Espírito Santo serviria como uma capacitação para eles, uma coisa que vinha pronto. O Senai você tem que frequentar lá para aprender uma profissão, né? O dom do Espírito ele vem pronto. Você não tem que aprender nada. É igual aqueles dois camaradas, o Bezalel e o Eliabe, lá na época que foi construir o tabernáculo, lembra? Deus falou assim, Deus capacitou dois, um para trabalhar com madeira, outro para trabalhar em metal. Eles nunca fizeram Senai. O Senhor falou assim, receba. Na hora os camaradas já sabiam trabalhar em metal. Isso é só Deus, né, irmão? E Deus faz isso, hein? E Deus pode fazer o contrário. Lá no Rio de Janeiro tinha um pastor que Deus tinha chamado ele para a obra. Ele falou assim, não vou para a obra não. Ele era um exímio saxofonista. Quero seguir minha carreira aí. E o Senhor falou assim, não, você vai trabalhar na minha obra. Não, eu tenho tal. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus tirou o conhecimento, ele pegou o instrumento e não sabia mais nada. Pastor lá da Igreja Assembleia de Deus do Lins, pastor Alcides. Testemunho geral lá da turma, conhecia ele como músico e não conseguia tocar mais nada. Então mesmo Deus que capacita, descapacita, né? Se ele tem um propósito. O Noé, né? Noé, engenheiro naval, meu irmão. Num lugar que nem mar tinha. E navio você tem que saber, tem que fazer as dimensões, toda a certa distribuição de peso dentro. É a minha área essa aí, né? Se você botar um pezinho a mais de um lado, ele fica assim. Quando você joga na área, ele fica assim, ó, fica penso. Ele tem que ficar aprumado. Né? Tudo tem cálculo ali. Será que ele fez fundo duplo também? Hã? Quem fez fundo duplo também, não. Vai saber. Então foi no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e lá receberam, né? E lá foi o nascimento da igreja. O nascimento da igreja, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus foi morto na sexta, ressuscitou na Páscoa, correto? Depois ele ficou 40 dias aparecendo aos irmãos, depois que ressuscitou. Depois dos 40 dias, ele falou, fiquem em Jerusalém. Então, eles ficaram 10 dias em Jerusalém, aí começou a festa de Pentecostes. Então, foram 10 dias depois que Jesus foi levado para o céu, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E ali começou a igreja. Primeiro vinha a festa de Páscoa, que comemorava a libertação de Israel do Egito, na noite em que o anjo da morte matou os primogênitos egípcios, enquanto o povo de Deus comia o cordeiro. Então, no sábado após aí tem uma explicação aqui, não vou entrar nesse aspecto aqui. A evidência da glorificação de Cristo. A descida do Espírito Santo foi um telegrama sobrenatural, por assim dizer, anunciando a chegada de Cristo à destra do Pai. Quando Jesus, antes de ele subir, ele falou assim, vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. Ele vai vos ensinar, está lá em João
14, 16 e 26, está escrito, né? Vos capacitará, vos guiará em todas as coisas. E ele vai mandar um outro igual, né? Outro igual, da mesma essência, mesma capacidade, com os mesmos atributos divinos. Ele era onipresente, onisciente, onipotente, soberano. Tudo que Jesus era, eterno, o Espírito Santo de Deus também é. E antigamente, para você adorar a Deus, você tinha que ir para um lugar, certo? Hoje, você e eu somos o lugar. Já parou para pensar isso? Você é o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. A evidência da glorificação de Cristo, a descida do Espírito Santo foi um telegrama, então é como se anunciasse a chegada de Jesus na presença do Pai. Consumação da obra de Cristo. O êxodo não se completou senão 50 dias mais tarde, quando no Sinai Israel foi organizado como povo de Deus. Da mesma maneira, o benefício da expiação não foi consumado no sentido pleno até o dia de Pentecostes, quando o derramamento do Espírito Santo foi um sinal de que o sacrifício de Cristo foi aceito no céu. Isso aqui é interessante e não é ensinado na igreja, tá? E eu nunca vi nenhuma revista da escola dominical falar sobre isso. Jesus, quando ele morreu, lembra que a Maria foi lá abraçar e ele falou, não me toque que eu ainda não fui para o Pai? Jesus tinha que apresentar o sacrifício nos tabernáculos eternos, como diz lá em Hebreus. Sabe que tem um tabernáculo eterno, na qual Moisés se inspirou para construir o tabernáculo terreno. Está lá em Hebreus isso aí. Então Jesus, Jesus não era só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só, entenda bem. Ele também era o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Então Jesus é a oferta e é o sumo sacerdote. Então ele é o Cordeiro que foi... A própria oferta levando... É o Cordeiro que é o sumo sacerdote e foi lá no Pai e apresentou... O sumo sacerdote não entrava lá na lei uma vez por ano no Santo do Santo. Jesus foi até o Santíssimo dos Santos e falou, Pai, tetelestai, está com... Já tinha falado na cruz, né? Mas foi levar lá diante de Deus o sacrifício dele. O sacrifício foi aceito. Aí ele volta, ele foi apresentar e volta. Aí ele fica 40 dias aqui. Quando ele volta, o que ele diz para os discípulos? Eis que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tinha orado isso antes em João 17. Pai, me devolve aquela glória que eu tinha quando estava contigo. E isso se confirma quando ele morreu, foi levar o sacrifício e ele volta. Então ele volta para ficar 40 dias aqui. Aí ele come, aí ele já está com o corpo glorificado, que é o mesmo corpo que a igreja vai ter, nós vamos ter esse corpo. Ele é a primícia dos que dormem. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente. Ele atravessa a parede e come peixe-pão. Ele atravessa a parede, porta, sei lá o quê, e pode ser tocado e o Tomé sentiu osso e carne. Ele falou, não sou fantasma não, toca aqui, que fantasma não tem nem osso nem carne. E foi uma paulada na cabeça dos gnósticos, porque os gnósticos diziam que o corpo não presta para nada, que o Cristo, o Logos, o Aion não podia ter corpo, né? E ele vem com corpo, né? Então é isso aí. A própria Bíblia se explicando. Bem, irmãos, não tem mais tempo, né? Já acabou. Aí tem os ministérios do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo é o representante de Cristo, já falei. Na administração, os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito Santo. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos do Espírito Santo, que você vai ver a manifestação do Espírito, até escolhendo pessoas ali, né? Pregação. Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o evangelho pregado pelo Espírito Santo enviado do céu, tá? Em 1 Pedro 1, 2, né? Oração. Jesus, tal qual João, ensinou aos seus discípulos um modelo de oração como guia em suas petições. Porém, antes de partir, ele falou de nova classe de oração. Oração em meu nome, né? Não repetindo seu nome como uma espécie de superstição. 274. Estou na página 272 aqui. Cheio do Espírito, estão falando... O canto, né? Então você, através do dom do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo também fala que tem algum hino que cante hinos, ou cante louvores. Então você pode também, através do Espírito Santo, você ser inspirado a cantar louvores, né? Aqui, ó, falando entre vós significa canto congregacional. Coisa bonita é o canto em língua. Você já viu isso? Canto em língua? Então, é um dom do Espírito também. Testemunho, né?
Na igreja primitiva não existia essa linha de separação entre o ministério e o povo leigo, que hoje em dia se observa na cristandade. A igreja era governada por um grupo ou concílio de anciãos, mas o ministério da expressão pública não estava estritamente limitado a eles. A ascensão do Espírito. O que é certo de Cristo é certo do Espírito, né? Depois de concluir sua missão dispensacional, ele voltará ao céu num corpo que ele glorificou para si mesmo. Esse novo homem, que é a igreja, o seu corpo. A obra distintiva do Espírito é tomar deles um povo para o seu nome. Então nós somos o povo que o Espírito Santo de Deus está preparando para encontrar com o noivo, né? Assim como Abraão mandou lá o empregado dele, o Eliezer, olha que coisa linda, né? Olha essa alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem. O Abraão falou assim, o Eliezer, ele não tinha filho, chamou o mancebo Eliezer, que era o empregado principal de confiança, vai lá na minha parentela. Ele não mandou ir daqui navegante não, irmão. Ele mandou ir daqui, ele estava lá na Palestina, ele viajou quase 1.500 quilômetros de camelo para ir buscar uma noiva para o filho. Meses, né? Não, 1.500 não, mas dava uns 1.000 quilômetros de distância, dava. Daqui do Rio de Janeiro, É da Palestina ao Iraque. Onde é o Iraque hoje? do Rio de Janeiro? Daqui ao Rio. Dá mais? Acho que dá até mais. Daqui a Vitória, do Espírito Santo. De camelo. E você sabe que no deserto você não pode andar o dia inteiro. Ou você anda de noite ou você anda de dia. De noite não dá para andar por causa das tempestades de areia e do frio. Então você tem que acordar 4 da manhã e vai conseguir andar até umas 9, 10 da manhã só, porque de 11 para frente já começa a ter um sol para cada um. Aí arma a barraca. Então demora, meu irmão. E esse camarada atravessa esse deserto, 1.000 e blau quilômetros, vai lá, chega lá, a primeira oração da Bíblia, que está registrada, né? Registrada assim. Ele faz uma oração, Senhor, eu tenho que buscar a noiva para o filho do meu patrão. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei, não conheço ninguém aqui. Olha que prova, irmão. E Deus, né? Deus gosta de ser provado. Senhor, eu vou pedir água para uma moça. E se essa moça disser que vai dar água para mim, vai dar água para os camelos, vai ser essa aí. Aí você tem que entender todo o contexto, o que é dar água para camelo. Devia ter uns 10 camelos. Cada camelo numa parada dessa vai beber 120 litros d'água. A mulher vai ter que fazer umas 50 viagens para levar água. Ela vai tomar cuspida, mordida.